Com mais de 3.500 doenças genéticas, e podemos assim dizer, mutações, nós podemos entender que isso é algo que a humanidade tem que conviver e lutar no dia a dia. Se não fosse a ciência, o que seria de nós? Se a única promessa que a religião tem para você, ou a maior desculpa que os religiosos podem dar para você em relação a isso que eu acabei de dizer, é que o Deus de amor todo onipotente, benevolente, escolheu essas doenças para poder presentear você com a desculpa do pecado original. Nessa noite eu quero dar para você somente 5 mutações, 5 doenças genéticas que Deus tem de presente para você. E não adianta você ficar revoltado e dizer que hoje o Sérgio tirou a noite para poder blasfemar do grande poder do Salvador do Universo. Porque a blasfêmia será geral. E o seu Deus, no final dessa história, no final desse vídeo, vai ter que se desculpar, talvez de joelhos, pelas atrocidades que um Deus todo-poderoso poderia ter evitado na sua presciência, mas ele resolveu dar de presente para você. Bem-vindo, meus queridos primatas, e hoje o papo é sério. Blasfêmia total com a vergonha de Deus, no canal Ateu Dispor. Conheça nessa noite a história da menina camelo, Ella Harper. Ella Harper Campbell, de apenas 12 anos de idade, nasceu em 5 de janeiro de 1870 em Hanson, Tennessee. A menina nasceu com uma condição ortopédica extremamente rara, conhecida como gino-recorrência cognitiva, o que se acredita afetar, no mínimo, uma pessoa em cada 1000, algo extremamente raro. O resultado desse distúrbio incomum foram os joelhos de Ella Harper dobrados para trás, levando a menina a caminhar de 4 para que ela pudesse se sentir confortável. Essa postura inspiraria o seu apelido notável que veio dar essa identificação para essa jovem. A partir dos 12 anos de idade, ela se viu diante de plateias ao vivo como parte de vários espetáculos itinerantes da sua época. E porque ela cativou o público aos 16 anos, ela apareceu popular, extremamente popular, no circo Harris Nickel Plate. E com isso, frequentemente aparecia em jornais, onde posava para fotos e dava entrevista, trazendo assim a fama e o reconhecimento. Algo que no começo ela mesma viu como algo positivo para ela. O circo da época era caracterizado por domadores de leões destemidos, acrobatas que desafiavam a gravidade e executavam tudo isso nos seus melhores cavalos. Ela, no entanto, foi a estrela bizarra e o show da imprensa contemporânea. As pessoas da época ficaram tão maravilhadas com ela que chegaram a chamá-la como uma das maiores maravilhas do mundo. Porém, com o tempo, ela começou a se sentir degradada e humilhada por sua posição, principalmente quando foi obrigada a dividir seu palco com um camelo real, com as semelhanças até mesmo apontadas pelo público. Embora sua condição tenha comprado uma fortuna, na forma de um salário substancial de $200 por semana, equivalente a cerca de $5.000 nos dias de hoje. Porém, Ella Harper se recusava a ser reconhecida somente por isso, uma simples aberração de show, que apesar de popular, não era isso que ela queria para a vida dela. Até mesmo uma literatura foi feita para ela, falando da menina que tinha os joelhos dobrados para trás e parecia um camelo. Depois de viajar por 4 anos, ela acabou ficando cansada daquela vida de show. E ela disse algo muito interessante. Agora estamos em 1886 e pretendo deixar o show business e me preparar para uma outra ocupação. Ela economizou uma quantia substancial de dinheiro, o que lhe permitiu desistir daquela carreira de show e perseguir suas ambições acadêmicas. Eventualmente, ela se apaixonou por um professor da escola em 1905 e no ano seguinte se casou e deu à luz uma menina.
Nessa primeira história, nós podemos ver que, apesar de tudo que aconteceu, ela ainda conseguiu dar a volta por cima. Porque se dependesse de Deus, se dependesse desse presente que ele deu para ela, e ela não tivesse por si mesma se levantado e lutado contra isso, a vida dela teria um final bem diferente. Corbin Pike. Uma deformidade congênita em série que resulta duplicação da parte inferior do tronco, pelvis e perna. Embora a maioria dos exemplos que nós temos no tempo presente seja observado no contexto do reino animal, houve um número limitado de humanos com esse tipo de distúrbio. A menina Muriel Corbin nasceu no dia 12 de maio de 1869. Muriel é talvez o caso mais famoso desse tipo de distúrbio da história. Os médicos, muito preocupados com a aparência dos pais de Muriel, desconfiaram que havia alguma relação familiar entre eles e chegaram a apontar que talvez os dois eram parentes de sangue. Então, assim, prevaleceu a especulação que seus pais eram parentes, ou melhor dizendo, eram irmãos, e responsável pela condição de Muriel. A deformidade de Muriel resultou que ela viesse ter duas pelvis separadas de lado a lado, bem assim com 4 pernas, fazendo que com isso as duas pernas internas se desenvolvessem muito menores do que as pernas normais. O mais incrível e interessante é que Muriel era capaz de mover cada perna das 4 independentemente. As duas pernas eram consideradas um pouco fracas para andar, mas mesmo assim ela conseguia executar isso. O futuro da frágil Muriel, aos 13 anos, se tornou ser parte de um circo secundário, que ergueu o nome dela como a menina de 4 patas do Texas. Fez com que suas aparições viessem a ser populares. Até mesmo um showman concorrente criou falsos artistas com 4 patas. Porém, Muriel, que desfrutava de um nível de popularidade, não se preocupou com isso. Todas as pessoas descreviam Muriel como brilhante, altamente inteligente. Uma das suas melhores amigas, Lois Whalen, que conhecia Muriel desde que ela era uma criancinha, chegou até mesmo a escrever uma página no jornal sobre ela, no British Medical Journal, descrevendo nessas páginas que as suas origens e o seu desenvolvimento era de um ser duplo perfeito. Aos 19 anos de idade, Muriel se casou e engravidou um ano depois, para a surpresa de todos os profissionais médicos daquela época. Isso tudo até mesmo gerou que ela viesse ter um artigo especial no jornal Times, que afirmou que Muriel era uma mulher fisicamente de um rosto bem bonito e capaz de fazer qualquer atividade e tarefa de uma mulher doméstica. Era também conhecida como uma mulher de um gosto refinado para a música. Muriel finalmente deu à luz a 5 filhos saudáveis e viveu até os 59 anos. A sua morte e a documentação daquilo que aconteceu com ela foi algo muito importante. Conheça nessa noite os irmãos Colorados, gêmeos siameses que nasceram em Gênova, na Itália, no início do século XVII. Enquanto Lázaro era móvel e totalmente operacional, a parte superior do corpo e a perna esquerda de seu irmão se projetavam para um estado irregular. Mais tarde, foi determinado que essa parte inferior era chamada de gêmeo parasita. Ela não falava e deixava a boca trancada como um portão o tempo todo. Um relato literário da condição dos irmãos, escrito por um anatomista contemporâneo chamado Thomas Barton Linus, afirma que se alguém pressionasse o peito de Jonas Batista, ele poderia mover suas mãos, orelhas e lábios, mas fora isso, ele não poderia fazer nada. Era simplesmente um ser inanimado. Também, Jonas Batista estava determinado a ter muito pouca consciência, e todos até reparavam que ele tinha uma capacidade muito fraca de respirar. No pior da sua condição, a sua cabeça inchou e líquido cefalodiano começava a escorrer, e isso aconteceu ao longo de toda a sua vida, fazendo que ele viesse ser 2 vezes maior do que o seu irmão gêmeo Lázaro. Lázaro procurou capitalizar sua condição
exibindo a si mesmo e ao seu irmão em várias apresentações de sideshow. Lázaro era um cavalheiro bonito e charmoso. Apesar de seu irmão pendente, congênito interligado no seu corpo, viajou para várias excursões secundárias, visitando a Suíça, Dinamarca, Alemanha, Itália e o Império da Escócia, por onde acabou indo e também conheceu o primeiro rei da Inglaterra. De acordo com várias informações, Lázaro cobriu seu irmão com uma capa quando estava fazendo os shows. Isso tudo para evitar qualquer atenção desnecessária ou indesejada. Mesmo assim, com uma carreira interessante, Lázaro não deixou de ter uma vida espetacular. Casou-se depois de ter vários filhos saudáveis, alcançando até mesmo status social significativo. Isso é sugerido nos trajes belos da época que vestia e nos retratos que ele deixou para trás. Porém, em uma briga depois de quebrar uma garrafa de vinho na cabeça de um agressor bêbado, Lázaro foi condenado e culpado de assassinato e condenado à morte. Uma coisa muito interessante foi que Lázaro apontou no tribunal que se eles viessem a matar ele, automaticamente executariam o irmão dele, o que fez com que a sentença viesse mudar. Com isso, Lázaro foi inocentado, vivendo até mesmo uma vida relativamente boa. De presente, uma doença congênita. Número 4. Nanismo. Conheça a história de Lucy Rajang. Nasceu em Veracruz, México, em 2 de janeiro de 1864, e foi a primeira pessoa a ser oficialmente identificada e diagnosticada com esse tipo particular de nanismo. Com 1 ano de idade, dizia-se que Lucy havia alcançado o crescimento total. Mas mesmo assim, ela viveria uma vida colorida e variada. Aos 12 anos de idade, Lúcia mudou-se para os Estados Unidos, onde ganharia vida exibindo sua pequena estatura, primeiro como parte de um ato chamado As Irmãs das Fadas, e mais tarde também como parceira de Francis Joseph Flynn, também conhecido como Gerald Smythe, um dos mais renomados anões de sideshow de todos os tempos. Apelidada de maravilhosa anã mexicana pelo Washington Post, Lucy encontrou fama e adoração enquanto fazia turnês internacionais por vários anos, tendo completamente um sucesso total em sua vida. Aos 17 anos, a organização do Guinness Record a registrou como a adulta mais leve, pesando apenas 2,1 quilos. Aos 20 anos, Lucy pesava somente 6,4 quilos e a sua estatura era de 51 centímetros de altura. Com a circunferência da panturrilha medindo apenas 10 centímetros, apenas 2,5 centímetros a mais do que um polegar de um homem adulto. Apesar disso tudo, ela sempre teve uma vida saudável e inteligente. Lucy, infelizmente, morreu prematura com apenas 26 anos de idade, em 1890. O ocorrido foi que um circo encalhou nas montanhas cheias de neve, o que mostra que o laudo da sua morte foi causado por hipotermia. Vamos à história do Príncipe Randy, que nos mostra uma história rara de casos de tetramélia, uma doença que faz com que aqueles infligidos nasçam com uma completa ausência dos 4 membros principais. Um desses casos foi o do Príncipe Randy, que passou a maior parte da sua vida entretendo o público e se tornou um dos artistas principais e mais conhecidos do mundo. Nascido na Guiana Britânica, o Príncipe Randy, cujo verdadeiro nome de nascimento foi perdido, manteve um nível de independência espantoso, considerando que essa condição não daria para ele nenhum tipo de mobilidade. Mas ele reage a essa situação de uma forma impressionante. Randy era fluente em inglês, alemão e francês, o que era notável, o que fez com que o infame showman P.T. Barnum fosse o responsável em trazê-lo pela primeira vez aos 18 anos para os Estados Unidos em 1889. Randy trabalhou em um grande círculo popular de carnaval de Coney Island por vários anos. E foi ali que ele ganhou o apelido de Homem Travesseiro.
o que deu para ele um passe livre para aparecer até no filme Freaks de 1932, no qual pode ser visto enrolando um cigarro com os lábios e acendendo com um fósforo, truque impressionante que se tornou um dos componentes central da sua rotina. Outros talentos seus incluíam pintar, escrever e alimentar-se fixando uma navalha em um bloco de madeira. A verdade é que o público de Randy ficou constantemente impressionado, o que fez com que ele viesse a alcançar verdadeiras alturas na fama. Mesmo assim, procurou viver o mais independente possível em sua vida privada. Randy se casou e teve com ela 5 filhos, vivendo com a sua família em Patterson, Nova Jersey, até sua morte, que aconteceu aos 63 anos de idade. A história de Randy é uma história de resiliência e independência, vontade. Mesmo com todas as dificuldades com essa condição, isso não parou que ele viesse viver uma vida praticamente estável. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo nessa noite, meu querido amado primata. Nós estaremos lançando mais vídeos e não se preocupe, porque no outro canal nós estamos preparando algo extremamente maravilhoso. Se você realmente gostou nessa noite, por favor, deixe o seu like, acompanhe a gente ali na comunidade, dá sugestão, porque olha, como eu disse para vocês, o canal não morreu e é muito bom estar com vocês de volta nessa plataforma. Obrigado por tudo, fiquem com Zeus, porque eu não acredito em Deus, meus queridos e amados primatas.